A segunda palestra de hoje tem como tema gerenciamento de resíduos perigosos, com ênfase em RSS, resíduos de serviços de saúde, que será proferida pela doutora Luana Lorena Rodrigues. Doutora Luana é formada em farmácia bioquímica, com mestrado em biologia de agentes infecciosos e parasitários pela UFPA, tem doutorado em medicina tropical pelo Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, do Rio de Janeiro, e PhD sanduíche no The Johns Hopkins University. Atualmente é professora adjunta do Instituto de Saúde Coletiva, vinculado ao curso de farmácia, laboratório de análises clínicas e ao programa de pós-graduação em ciências da saúde da UFOPA. É pesquisadora colaboradora no Laboratório de AIDS e Imunologia Molecular do IOC, Fiocruz, Rio de Janeiro. Atua na área de microbiologia clínica, com ênfase em virologia humana, no qual desenvolve projetos nos temas de HPV, câncer, oncovirologia, autocoleta, HIV/AIDS, Point of Care Test, HSV, HBV, HCV, SARS-CoV-2, Covid-19, infecções sexualmente transmitíveis, IST, co-infecção de HPV e outras ISTs, abrangendo diagnóstico, epidemiologia e controle de doenças infecciosas e parasitárias. Seja bem-vinda, doutora Luana, a palestra agora é com você. Oi, bom dia. Tá funcionando? Tudo certo? Obrigada pela presença de todos vocês. Tentei me silenciar na discussão, porque eu acho que era o momento da professora Sandra. E também as discussões, eu acho que é o momento, quando vocês, fica a sugestão, quando vocês estiverem organizando, gente, coloca um tempo para discussão, porque realmente é o momento, porque é muito difícil depois incluir professor, técnico de laboratório, DSQV, comissão, que vocês estão trabalhando bastante aí, com um trabalho de anos, e é o momento sim da gente expor alguns posicionamentos, mas eu sei que realmente é muito chato quando a gente fica numa discussão que não chega a nenhum lugar, que vai muito para o viés pessoal ou político. Então, vamos pensar aqui um pouco. A professora Regiane já me apresentou, e deixa eu falar, eu sou a Luana, vou falar um pouco sobre o gerenciamento de resíduos, principalmente de serviços de saúde. Sou farmacêutica e eu tenho experiência com isso porque eu, no mercado de trabalho, já atuei fazendo o programa de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, o conhecido PGRSS, de farmácias, enquanto responsável técnica, no passado. Também participei ali como farmacêutica bioquímica no laboratório de análises clínicas do Hospital Regional, no momento da primeira acreditação. Então, aquela primeira acreditação que o hospital recebeu precisava se adequar em todos os sentidos nas normas de biossegurança, incluindo o descarte correto dos resíduos. Então, essa é a minha experiência de mercado de trabalho, mas desde a minha graduação eu passei aí por laboratórios brincando, entre aspas, com alguns bichos que são, além das bactérias que a professora Sandra mencionou, as enterobactérias, principalmente com vírus. Então, desde a graduação, no mestrado, no doutorado, eu já passei por 6 laboratórios, nível de biossegurança 2 e 3, tá? Contado no dedo, nível de biossegurança 4 no mundo. No mundo, são contados nos dedos, assim, das duas mãos, a quantidade de NB4 que se adequam realmente ao pé da lei da Organização Mundial de Saúde e outros, tá? Então, essa é a minha experiência. Deixa eu muito chique isso, contar um desse, gente. Bom, se você está lá no laboratório e você precisa descartar esse resíduo, bora lá, você é técnico
colega professor, está trabalhando lá e putz, já fiz o experimento, graças a Deus, né? Já me livrei desse problema. E aí agora sobrou esse outro problema. O que eu faço com esse negócio? Depende do tipo de experimento também. Olha, vocês estão bem mais críticos, isso mesmo. Depende do tipo de experimento, né? Depende do que tem nesse bicho aí. Beleza. Mas é fácil descartar aqui na FOPA? Mas já tem como descartar? Tu tá vendo que é tu contigo mesmo, pensando no teu cabeção? Cara, o problema tá aqui, agora eu tenho que resolver, eu tenho que gerenciar. É uma autoavaliação. Tu tá ali, cara crachá, é tu que tem que resolver. Ou seja, trabalho laboratorial. Existe como, tem como descartar isso sim na universidade hoje, tá? Tem como sim. Se você não sabe essa resposta, você tem que trabalhar isso. Será que eu estou trabalhando adequadamente? Será que eu estou por dentro dos processos que estão sendo implementados dentro da universidade? Veja, essa é a pergunta. Agora a pergunta, mas se esses processos estão ok, se está dentro, é outra pergunta. Ok? Beleza. E aí se tu tá trabalhando lá no teu experimentozinho e te depara com isso, putz, terminei, sobrou isso aí. E agora? O que você faz? Joga tudo na lixeira e finge que não aconteceu nada. Cara, mas eu só sei trabalhar com química. Mas eu precisei dar um furinho ali num camundongozinho. E aí o que eu faço? No lixo, essa daqui, né? Na caixa de perfume. Na caixa que é para ver as contaminações. Mas e aí, todos esses ancinhos, você consegue dar um pouco de pergunta? Só que eu quero de cara? Beleza. E essa daqui? Se a gente for ver, no anterior tinha diversos tipos de resíduos. Nessa daqui a gente só tem 2 tipos. Lâmina histológica, e parece que aí é um bloco de parafina. Lá em cima da lâmina. Isso pode ter no FOPA. E trabalhar com patologia animal, pode ter. Patologia humana. E histológica, tem só uma lâmina histológica, uma planta. O que eu faço com isso? Eu jogo tudo na caixinha? No saco plástico? Você tá vendo que é você contigo mesmo? É você consigo mesmo que tem que trabalhar. Se você é professor, se você é técnico, se você é estudante de graduação ou pós-graduação, a responsabilidade de dar o destino correto é individual. É você que vai estar mexendo ali. Se você mexer errado com isso, isso tiver com alguma questão de contaminação, que é que todo mundo morre de medo, não é? Você vai se machucar, você vai se contaminar. Se aqui tiver um produto químico que for carcinogênico ou corrosivo, caiu uma gotinha, machucou em você, 2 gotinhas, queimou, lesionou sua pele. Ou você mesmo tem uma alergia, às vezes nem mas tem uma alergia. Entendeu? Então vai machucar você. É você que está em risco. Então, essas discussões que teve anteriormente na palestra sobre biossegurança, é muito válido a gente refletir sobre dois pontos. Temos vícios na universidade, não somente na prática, mas vícios na interpretação das coisas. Todo mundo faz desse jeito, é muito difícil desconstruir as visões dos nossos setores que dão a canetada. Mas também, quem são os setores? Os setores administrativos. Mas também é muito difícil a gente desconstruir a prática errada de quem está ali no laboratório.
Tu estás entendendo? É isso. O nosso maior problema hoje dentro da universidade são esses vícios que muitas vezes são vindo de um conhecimento que já mudou. Ou que chegou aqui errado. Ou que chegou insuficiente aqui. Entendeu? Então é esse que é a questão. Aí também tem outras questões. Mas essa daí, ela é muito, muito difícil da gente romper. Tá? Então, dando adiante. Finalmente, começando a palestra, né? Gerenciamento de resíduos perigosos com ênfase em resíduos de serviços de saúde. O que são resíduos perigosos? Se eu fosse... Será que tem algum engenheiro ambiental aqui? Bom, se eu fosse falar de todos os resíduos, seria uma aula só para falar de resíduo. Porque o que é resíduo? É o que a gente descarta. Que precisa ter um destino adequado, um tratamento, alguma coisa, não pode ser jogado de qualquer forma, porque ele ainda tem, talvez, a necessidade de passar por algum tipo de procedimento para ele ser modificado com as suas características físicas e etc. Então, não é uma aula sobre resíduos, é uma aula sobre resíduos perigosos. E se a gente for olhar para resíduos perigosos, cara, tem muita coisa. Os sanitaristas podem falar, também seria uma aula só disso, uma pós-graduação. E a gente tem uma conversa aqui rápida, de 45, 50 minutos. Inclusive, me fale quando estiver próximo, são uns 20 minutos, por favor. Então, resíduos perigosos, se a gente for ver o pé da letra, porque a gente não tem como fugir da lei, a gente tem que ver o pé ao pé da letra da lei, né? São justamente aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com a Lei Nacional 12.305 de 2010, que rege a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa é a lei mais importante, uma das, na verdade, mas é a primeira que deve ser mencionada quando a gente fala dessa conversa sobre resíduos de serviços de saúde. Então, esses resíduos, eles... Aqui no meio, né, que é o vermelhinho. Isso, acho que sim. Esses resíduos, eles têm que sofrer... Eles não podem ser simplesmente descartados para um lixão a céu aberto, que já é errado, né? Os sanitaristas devem sofrer com isso. Eles precisam ir para um tipo de destino final, que é um aterro sanitário. É um local que tem um controle, porque ele tem um chão, o fundo forrado, justamente para evitar com que entre em contato com o solo, né? Então tem um fundo revestido para conter a contaminação do solo, da água, enfim, é um local que precisa ser... Oh, não está prestando. Presta não, o vermelhinho não presta. Mas vamos lá. Eu devo dar o dedo na frente. Não, eu tirei. Vai, volta. Tá, obrigada. Foi isso. Acho que eu apertei com força, né? Tá. Obrigada. Então, mas antes de ir para esse destino final, ele precisa ser tratado com as suas características perigosas modificadas. E geralmente esse tratamento é a incineração, de acordo com essa lei. Pode ser a incineração e outros, mas precisa ter um tratamento. No nosso país, se usa muito a incineração, queimar esses resíduos para modificar essas características dele e aí diminuir o risco e então ser desprezado no aterro. Isso, tá? Então, quem são os resíduos? O que são os resíduos de serviços de saúde? Pensa aí no seu cabeção. O que são? É tudo que tem dentro dessa figura aqui, por exemplo, né? Tudo que está ali dentro dos serviços de saúde. A gente tem aqui o hospital, logo de cara, a gente já pensa no lixo hospitalar, né? No termo antigo, lixo hospitalar. Né? No hospital, numa UBS, numa farmácia, num consultório particular
público, numa clínica de estética. Na verdade, a gente já pensa assim. E aí, será que só onde tem profissional da saúde, que tem serviços de saúde, e que são gerados esses resíduos? Se eu fosse falar para ti, esse é o conceito. São resíduos que são, se a gente for lá no pé da letra da lei, são resíduos que são gerados em estabelecimentos que servem, que ofertam serviços de saúde. Tá certo esse conceito. E eles se classificam, acho que todo mundo já ouviu isso aqui, um pouquinho desse assunto de laboratório. E eles se classificam em graus. Grupos que são grupo A, onde tem um resíduo biológico, ou também chamado de infectante, ou potencialmente infectante, já que ele tem risco biológico. Tem o resíduo do grupo B, que são os resíduos químicos, já que eles são provenientes de substâncias químicas, isto é, que tem risco químico. Então, eles são caracterizados por esse símbolo da caveirinha. Grupo C são os resíduos que são provenientes de radioatividade. E aí eles são denominados de rejeito radioativo. O grupo D, a gente tem o comum, que é aquele lixo domiciliar. Eles também podem ser recicláveis. E o grupo E, que é um tipo específico de resíduo biológico, mas que ele tem uma característica por ser pérfuro cortante ou escarificante. Tá, fechou o conceito, acabou a nossa conversa. Tá certo, era só isso. Né? Tá certo isso, tá certo, tá correto. Mas e aí, se você começa a pensar, eu te coloco para pensar, por favor, você pratica alguma assistência de saúde dentro da universidade que gera esse resíduo? Mas eu não sou profissional de saúde. Será que na UFOPA você se enxerga aí? Nesses vídeos, nessa figura? Era para começar a se mexer. Ah, tá, porque ele é mais lento assim. Que era? Você mexeu rápido? Ah, todos, tudo, os 4 são vídeos. É chique, né? No Canva que mexe tudo ao mesmo tempo. Bom, mas você se vê fazendo isso no seu trabalho? Poxa! Tá vendo? Ai, olha, agora eu aceito, né? Porque se tremeu agora. Que saudade. Credo, gente. Ai. Então, será que na UFOPA não são gerados resíduos de serviços de saúde? Aquele conceito que eu falei estava errado? Não, mas ele não está completo. Entendeu? Então, há um tipo de vício que, até um tempo atrás, e muitas coisas vêm evoluindo, principalmente depois da pandemia da Covid, dentro da UFOPA e nas nossas visões como um todo para o laboratório, de que a biossegurança é algo crucial. E aí, quando a gente olha para essas atividades, é claro que a gente se vê, a gente trabalha com isso. Então, resíduos de serviços de saúde, eles estão muito além da saúde humana. Entendeu? Eles incluem a saúde animal e, consequentemente, por isso que está em clarinho aqui, a saúde ambiental, que é um conceito cada vez mais usado, mais novo. Entendestes? Então, todo serviço que gera resíduo à saúde, todo serviço de saúde humana e animal que venha gerar resíduo, entra ali naquele grupo. Então, instituições de ensino, pesquisa, também são instituições que se encaixam como serviços de saúde humana e animal. Entendeu? Então, a gente tem esse cenário aí. Extensão é assistência. Extensão é praticar assistência animal, assistência à saúde animal, assistência à saúde humana. Também gera resíduo.
certo? Então, na universidade, a gente tem resíduos desses 4 grupos, que eu nem vou falar tanto, a gente já conhece, será? Acho que vocês já passaram aqui por alguma, já que trabalham em laboratório, alguma capacitação que classifica esses tipos de resíduos. Então, vamos seguir. Então, por que a gente tem que gerenciar os resíduos de serviços de saúde? Por quê? Porque tem que... vamos cuidar e preservar o ambiente. Realmente, essa é uma visão importante, mas ela é romântica, assim, digamos. Ela é muito limitada. A gente estava discutindo anteriormente, ao início dessa palestra, sobre a questão da biossegurança. E aí, quando a gente começou essa palestra, eu comecei a falar para você sobre como que você está trabalhando e é só você consigo mesmo, para dar destino final àquele resíduo, entendeu? Então, quando a gente fala de gerenciar, não é prevendo lá no futuro apenas para manter e preservar o meio ambiente. A gente não pode jogar de qualquer jeito. Parece assim que dá uma isenção para a gente de que agora não vai acontecer nada. Mas agora vai acontecer, mas é agora naquela hora lá que você estava mexendo naquele material e precisando dar o destino, entendeu? Então a gente entra num quesito fundamental aqui, que é o risco do acidente de trabalho. Então, a gente tem um problema naquele momento, a médio e a longo prazo. Por isso que tem que gerenciar o resíduo, entendeu? E se a gente parar para pensar... essa questão do descarte de resíduo adequado, dos resíduos perigosos, especificamente de serviços de saúde, ela é um problema institucional, mas ela é um problema que perpassa aqui. Se vocês forem ver, por exemplo, no site da FUNASA, fala-se sobre saúde ambiental, né? Então tem que se diminuir o risco, para se ter saúde ambiental, tem que ter uma diminuição do risco humano e animal associado ao descarte dos resíduos que são gerados. Fala sobre isso aí nessa página. E aí, quando a gente abre o Google e joga ali quantos aterros sanitários tem no Pará, a gente vê que aterros sanitários, que é um local específico para destinar os resíduos perigosos de serviços de saúde, quando eu joguei lá, o Google me falou que somente 3. Aí eu fiz uma pesquisa um pouco maior e encontrei 4. Nosso estado tem muitas cidades e só tem 4 aterros sanitários, sendo que um não está muito bem funcionando, por isso que o Google jogou 3. Quando eu vou no link seguinte, é aquele ali, ó. A maioria dos municípios do Pará descarta no céu aberto. Entendeu? Aí parece assim que é uma coisa distante da gente, porque se todo mundo está fazendo errado, nós também vamos fazer errado. Vamos fazer errado, né? Mas não é bem assim, porque a sua vida ali, quando você está, fazendo isso aqui, trabalhando. Então é um problema daquele momento, a médio e a longo prazo. Vai contaminar a água, vai contaminar o solo, vai contaminar o solo, mas você está naquele momento com aquele material que você pode até dar um destino de qualquer jeito ali, mas depois você vai voltar para trabalhar. E se você não fez o acondicionamento correto, não fez, não deu o destino final correto, ele continua ali no laboratório e você está em risco. Risco. É isso que ainda também eu observo que tem uma dificuldade de interpretação dentro da universidade. O conceito do risco. E aí tem um viés. Não entende o risco. A gente precisa minimizar os riscos. Mas essa é uma discussão mais lá para frente. Então, a gente precisa promover o descarte seguro de resíduos de serviços de saúde. E a nossa universidade é uma instituição que está dentro, já que tem ensino, pesquisa e extensão, ofertando assistência à saúde humana e animal. Então, para gerenciar isso, como é que a gente faz? É muito complexo, porque a gente está falando de um gerenciamento que envolve uma gestão. E essa gestão, ela está pautada em normativas legais. Essa normativa legal, ela veio ali por leis nacionais, estaduais e municipais. E aí começa a ficar muito difícil esse cenário.
Além disso, a gente tem 3 importantes aspectos, que é legislativas ou normativas que envolvem a saúde, órgãos de ambiente e segurança do trabalho. Gente, é muito complexo. Tá entendendo? Então, institucionalizar isso na universidade é algo que tem que separar um grupo técnico para isso, porque é uma nova unidade, se a gente for pensar. É muito importante também de falar, todas essas leis aqui que eu citei são as mínimas, tá? Relacionadas ao gerenciamento de resíduos. Uma coisa é a gestão, são as leis, que fala o papel de cada um. O gerenciamento é a prática da lei, é a execução, é aquilo que você estava fazendo lá no laboratório. Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou executar o destino final desse resíduo? Entendeu? Então, esse gerenciamento precisa seguir as normativas, a gestão que foi instituída. E são todas essas aqui. Só que aqui é só um mínimo, são as principais. Porque quando a gente abre o campo estadual e a esfera municipal, podem ter leis específicas que a gente precisa também entender e se adequar. Entendeu? Claro que a lei orgânica é a federal. E quando a gente abre as normas brasileiras técnicas, são infinitas para cada resíduo, para cada coisinha dessa daqui. São várias normas que a gente precisa seguir, entende? Então, gerenciar tudo isso, e ainda tem que estar de acordo com a Agenda 2030 do Governo de Desenvolvimento Sustentável. Realmente é algo extremamente técnico. E é aqui que, na minha visão, não os técnicos de laboratório, os servidores de laboratório precisam se unir para ter voz. É esse aí que é o grande empecilho, pois não há união, porque só, como vocês mesmos reconheceram, há um grupo muito pequeno de técnicos, eles se sentem um subgrupo dentro do grupo de técnicos da instituição, óbvio, então eles têm menos força, já que são um subgrupo e são mesmo. Reconheçam sua especificidade, então vocês precisam, e nós, professores, nos unirmos, porque essa é uma demanda de servidor de laboratório, e aí que está, para ganhar mais força. Bom, mas voltando para o PGRSS, o que é isso? Eu não posso fugir ao pé da letra. A principal normativa que tem depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma RDC da Anvisa, chamada de 222 de 2018, que regula as boas práticas de gerenciamento de resíduos do serviço de saúde e dá outras providências. Tem várias outras, mas eu vou perder muito tempo falando de cada uma, não tem como. Então a gente precisa ver aqui os pontos importantes, cruciais. E nessa RDC aí, não tem como não trazer o pé da letra também, já que a gente está falando de gerenciamento, então a gente precisa olhar para o que normaliza a gestão, o que institui legalmente. Então, lá no pé da letra, o PGRSS é um conjunto de procedimentos de gestão planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas normativas e legais com o objetivo de minimizar a produção de resíduos, e proporcionar o descarte seguro e eficiente, visando a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Cara, é um conceito lá que você viu que tem que estar de acordo com a legislação, observando todos os detalhes para você dar um descarte final seguro a esse resíduo, preservando o meio ambiente, mas você tem que ver a lei federal, a lei estadual, a lei municipal, o que rege a saúde, o ambiente, o órgão ambiental e o órgão de segurança do trabalho. Realmente é isso mesmo. Só que você tem que adequar isso para a realidade do seu serviço, da sua instituição. Então, para você adequar isso para a realidade da sua instituição, você precisa conhecer a realidade da sua instituição, você precisa mapear. Entendeu? E para você conhecer e mapear, você precisa encostar em cada local e observar
conversando com quem trabalha no local, para você mapear e conhecer isso. Tá vendo que é um trabalho longo, grande, é um trabalho técnico, é um trabalho de um grupo. Misericórdia. Já está em cima do meu horário. Então, a gente tem aqui todos esses itens que tem que ter para um PGRSS, dentro do pé da lei. Além de descrever, a gente pensa assim, o PGRSS é só para descrever cada passo a passo. Não, como eu falei há pouco, você tem que mapear. O que é mapear? Saber qual é o resíduo que tem em cada laboratório. Outra coisa, você precisa saber quanto o peso desse resíduo. Você depois tem que ver uma empresa que está legalmente apta para destinar esse resíduo. Você também tem que cumprir com treinamento para as pessoas que trabalham coletando esse resíduo. Você também tem que ver se as pessoas que estão no laboratório estão atualizadas e capacitadas para trabalhar com o descarte correto daquele resíduo. Veja, não é você criar uma cartilha ou um manual, que é um documento, que é um PGRSS, é um documento isso, não é Word, PDF. Não é só isso, é muito mais. E você tem que monitorar, isso é, vigiar, vigilância do descarte desse resíduo. Então tá tudo descrito aí no pé da letra, como eu trouxe aqui para vocês. E aí você tem que estar com isso tudo atualizado. Os cursos, os treinamentos, você tem que estar com os POPs para destino de cada resíduo daquele que eu mostrei. É muito técnico. Então nasce uma nova unidade administrativa dentro da universidade. A gente tem que encarar isso. E é onde a gente tem voz, como servidor de laboratório. Tá? Então, esse é o pé da letra. E aí eu vou fazer uma síntese do manejo dos resíduos aqui. A gente tem o manejo dos resíduos de serviços de saúde nessas etapas aqui: segregação, identificação, condicionamento, coleta e transporte interno, armazenamento temporário ou interno, coleta e transporte externos. 2, armazenamento externo, coleta e transportes externos, tratamento, destinação e disposição final. Essa é a sequência, como está representada nessa figura aqui, que você tem que escrever lá naquele documento, que é o PGRSS. Mas não é só isso. Agora vocês já entenderam que é muito mais. Mas olha só a quantidade de passos que o resíduo que a gente gerou no nosso laboratório precisa passar. É isso que está no pé da letra. Esse é o manejo do RSS. E por que é tão desafiador fazer esse manejo? Olha para o FOPA. Eu posso colocar o logo de qualquer instituição de ensino e pesquisa e extensão. É desafiador do mesmo jeito. Por que é tão desafiador? Porque são pessoas que executam e as responsabilidades é do gerador. Quem que gera o resíduo? É a instituição, mas também são as pessoas, incluindo alunos. E aí o que acontece? Há uma responsabilidade compartilhada. A instituição, ela tem as suas responsabilidades, né? A área geradora, como um todo, a instituição tem as suas responsabilidades de gerar, de dar, na verdade, as condições de infraestrutura, as condições de material e recipiente para a execução da segregação correta, identificação, acondicionamento e cada etapa que eu falei há pouco do manejo, até se chegar num PGRSS ideal. Tá? E aí a gente tem aqui resíduos do grupo A, que vocês já conhecem, que são aqueles que têm um risco biológico. Então a gente vai voltar a fita. Será que a gente conhece todos eles? Eu falei muito rápido há pouco. Olhando aqui, é tudo que é resultante do manejo que tem algum resíduo, que tem algum micro-organismo. É isso. E ele pode ser descartado em locais específicos, que eu vou falar já já. Só que quando a gente abre a lei e lê, entende, conhece mais um pouco, a gente sabe que tem subgrupos do grupo A. Vocês já ouviram falar desses subgrupos? O A1 é aquele resíduo que é resultante de culturas de micro-organismos, de estoques de micro-organismos e amostras em forma livre. Essa cultura pode ser uma cultura artificial, mas pode ser uma cultura... Opa, acho que eu fiz alguma coisa.
Pode ser uma cultura viva, pode ser uma cultura no animal, que foi inoculado. Então fazem parte da classe A1. Quando a gente está falando de carcaças e peças anatômicas de animais, já são específicos para o grupo A2. Na lei, existe também um outro subgrupo, que é o A3, que se refere a pequenas peças anatômicas humanas. Dá um tamanho específico para ela, eu acho que são 25 centímetros, não lembro agora de cabeça. A4 são a maioria dos resíduos gerados na nossa manipulação de laboratório. Por exemplo, os equipamentos de manejo de amostras, os tubos, os restos de amostras, as luvas. É muito importante a diferença entre o A1 e o A4, que fique na sua cabeça. A4, a gente também tem animais que não têm infecção, carcaça, peças anatômicas de animais que não têm infecção, inoculação por nenhum micro-organismo. Se conhece essa procedência desse animal de experimento. Restos de amostras, no caso, que a gente tem certeza que não tem nenhuma contaminação por micro-organismo. Então, lá no A1, a gente tem micro-organismo em cultivo, né? É importante que fique isso no seu cabeção, porque daqui a pouco vai responder a questão da autoclave. Tá? E no A5, a gente tem os príons, que são resíduos que são resultantes de qualquer manipulação que tenha príons, que são... O que são príons? São proteínas. São agentes infecciosos, entre aspas, derivados especificamente de peptídeos. Eles não têm material nucleico. É uma coisa muito bizarra, tá? Então, eles são específicos desse grupo. Geralmente, quem trabalha com organismo geneticamente modificado, tá? Então, a gente tem aí os resíduos sólidos, biológicos ou infectantes sólidos. Eles têm que ser descartados nessas duas sacolas, a branca e a vermelha. Tá? O saco branco vocês já conhecem, é muito usado aqui dentro da universidade. E esse descarte dessas sacolas tem que ser etiquetado primeiramente. Então tem que ser etiquetado. Não pode etiquetar depois que a sacola está cheia. Outra questão, outra responsabilidade de quem está gerando esse resíduo é que coloque ele numa sacola dentro de uma lixeira identificada. Como vocês estão vendo nessa figura, a lixeira precisa estar com a identificação do risco biológico. Tá? Essa identificação pode ser em algum local que seja em cima, na tampa ou na frente, mas que seja visível nos dois. Faça como você quiser, mas identifique, certo? Quem fornece essas etiquetas de identificação é lá no PGRSS. Vai ter que ter uma padronização dentro da nossa universidade. Outra coisa importante é que a gente tem uma prática de achar que a lixeira tem que ser branca. Não precisa ser branca para resíduo biológico. Pode ser qualquer cor que você tenha no seu laboratório, mas você tem que identificar com o símbolo. Outra coisa importante é que a dica que eu dou é que você coloque num local que seja de fácil acesso para você abrir e fechar essa etiqueta, essa lixeira, porque ela tem que ser de pedal. Né? Então, é preciso que você também condicione usando até 2/3 do volume do saco. Não pode ser até o gargalo, senão você não consegue depois lacrar. Entendeu? Então, 2/3. Outra coisa importante, que o pessoal da limpeza tem que ser treinado a colocar um saco, ou o pessoal do laboratório também, que seja no tamanho da lixeira, porque não adianta colocar um saco maior, que é muito comum de ser feito dentro da nossa universidade por conta da questão do pouco recurso, não é? Às vezes só tem aquele sacão. Mas não dá, é risco. É risco quando você for retirar isso, porque você vai começar a encher a lixeira demais. Ela não vai fechar. Outra coisa importante é que o ideal, pode ser uma lixeira redonda, pode ser uma lixeira redonda como está aí, mas você, uma dica, a lixeira quadrada, ela condiciona melhor esse resíduo do que a arredondada. A sacola não entra bem, ela fica meio com ar ali. Tá? Então, ela precisa ser identificada, tanto a lixeira quanto o saco. E aí tem etiquetas específicas com padrão de informação que tem que ser especificado e preenchido. Isso tem que estar ali no PGRSS. Bom, e aí eu fiz aquela classificação daqueles grupos. Caraca, sabe por quê? Porque tem uma questão importantíssima sobre o tipo de sacola para cada um. Vocês sabiam que existe o grupo A1, o A5, o A3, o A4, o A1, o A2, o A3, o A4, o A5. Vocês já sabem.
Claro que eu fiz uma descrição aqui dos pontos mais importantes do que tem em cada grupo. Mas eu preciso te falar qual é a diferença deles. O saco branco leitoso é aquele resíduo que ele já vai direto para a empresa. Ele vai ser captado dentro do estabelecimento, mas ele já vai direto para a empresa, porque ele vai sofrer o tratamento lá na empresa. O que é o tratamento? É para tirar, remover suas características físicas, químicas, biológicas, para então ele ser destinado ao aterro. Vocês já aprenderam isso. Mas o saco vermelho, ele precisa de um tratamento dentro da unidade geradora. Ele precisa, de acordo com a lei. O que é esse tratamento? Precisa ter justamente uma mudança das suas características físico-químicas e biológicas. Geralmente, na unidade geradora, é feito no Brasil a autoclavação. Isso mesmo, bingo. E aí, então, A1 e a 4, dependendo do tipo do A1, vai direto para a empresa. A2, A3 e A5 é obrigatoriamente pré-tratado, digamos assim, para depois ele ser destinado à empresa, que depois vai dar a sua destinação de tratamento específica e aí vai para o destinamento final, que é o aterro, no pé da letra. Bom, cara, você sabia disso? E o que isso tem a ver com a autoclavação? A gente vai ver já já. A gente estava falando de resíduo biológico sólido. E agora olha para o resíduo biológico líquido. Onde que a gente despreza? Porque tem resíduo biológico líquido. A gente deve desprezar nesses plásticos, que a gente chama de recipiente rígido. E eles têm que ser homologados. Então, o que é homologação? Tem que ser aprovado pelo Inmetro. Então, quando o setor de compras da universidade for comprar, precisa estar de acordo com isso, de acordo com a norma técnica. Da mesma forma, os sacos brancos precisam estar dentro da norma técnica, porque tem muita empresa no mercado ofertando material que não está adequado. Ou seja, aumenta o nosso risco. Beleza? E aí depois que você joga, professor, então eu tenho que jogar resíduo biológico líquido aqui? Isso, mas tem que identificar primeiro. Senão vão achar que é químico. Entendeu? Joga e identifica primeiro. Lá a segregação, lembra? Identificação e acondicionamento. E aí você precisa depois colocar na sacola branca, que também está identificada com a etiqueta, e aí faz a coleta. Você pode colocar num recipiente fechado também. Dando continuidade, esse aqui é o passo a passo, o ideal, né? Como que deveria ser feito? Então, o profissional da coleta, da limpeza, da instituição, ele vem e passa e pega esse resíduo biológico e leva para um local específico que a gente chama de armazenamento temporário. Esse armazenamento temporário é um armazenamento interno, né? Então essa é uma coleta e transporte interno 1. E aí pode ser justamente num corredor específico, numa área específica daquele prédio, daquele andar, dependendo do nível de biossegurança que aquele local pensou, entendeu? O ideal é que seja por andar, porque esse resíduo não deve ficar muito tempo dentro do laboratório. Essa coleta ela tem que ser de acordo com a lei a cada 24 horas ou 48 horas. Puxa, professora, fica meses no meu laboratório. Não, eu também, não vou mentir. Eu também preciso me adequar. Porque agora que a gente está aprendendo essas coisas, né? Na verdade eu sei, mas agora que está sendo institucionalizado aos poucos, entendeu? E aí depois que o funcionário da limpeza recolhe ali daquele local, vem uma nova coleta e transporte 2 interno e leva para um ambiente usando esse carrinho aqui, porque ele vai pegar de todos. Tava ali nesse recipiente rígido, que geralmente é uma lixeira de pedal, longa, grande, de carrinho, e aí ele pega com um carrinho específico e leva para o armazenamento, o armazenamento externo da instituição. Esse armazenamento externo na instituição é separado, é isolado, estás entendendo? Esse que é o ideal. E aí fica lá pode ficar por mais tempo. Aí depois vem a empresa
e faz a coleta. Aqui eu coloquei 2 modelos de carrinho. Eu prefiro esse. Resíduo biológico, ele pode ser contaminado, ele pode ser pelo ar. Então eu prefiro esse, mas o outro também é legal, pela lei. Então, a empresa vem, pega todo esse resíduo, leva no seu carro específico para a empresa fazer o tratamento de incineração e depois o destino final. Entendeu? Então veja a nossa responsabilidade enquanto geradora de resíduo. É muito grande, porque a maioria dos passos é dentro da instituição. Né? E aí agora, finalmente, esses saquinhos brancos, inclusive, e vermelhos, eles são... Ai, gente, não aprendi muito a mexer, porque na verdade é muito sensível. E meu dedo é pesado, não é igual da Sandra. Não, é pesado. Eles são já... A gente já pode comprar já aptos para autoclavação, alguns desses saquinhos. Já vem já nesse ponto. Aí a gente entra justamente na questão da autoclave. Por que a gente tem que ter um pré-tratamento, um tratamento na unidade geradora? Porque depende dessa lei aqui, ó. A Comissão de Biossegurança do Ministério da Saúde tem uma portaria 1914 de 2021, que ela é de acordo com as categorizações da Organização Mundial de Saúde sobre as classes de risco dos micro-organismos. E aí a gente tem que ver a classe de risco desses agentes biológicos para poder saber em qual local que os equipamentos de proteção coletiva, especificamente aqui a autoclave, tem que ficar. Porque tem que ter um tratamento do resíduo. Então não é a Luana, e não é o fulano, e não é a Maria, e nem o Pedro que está falando. É a norma, e isso precisa tirar esse viés. Porque se a gente está falando de micro-organismo de classe 1 e 2, a gente está ali no nível de biossegurança 2, que é aquela primeira figura. Essa figura diretamente lá do manual da OMS. Então, não tirei de nenhum. A gente também tem que ter cuidado, porque quando a gente vai pegando de qualquer lugar, já está modificado. Então, a gente vê aqui, ó, tá vendo? Onde que está a autoclave? No nível de biossegurança 2. Mais ou menos. Tá fora? Tá fora. Então, micro-organismo de risco classe 1 e 2, a gente trabalha no laboratório de nível de biossegurança 2. Peraí, professora, deixa eu só entender que às vezes eu até me perdi. O que é classe 1? Classe 1 não causa doença. Classe 2 causa doença, mas tem tratamento medicamentoso ou vacina. Classe 3 causa doença, não tem tratamento, ou se tem um tratamento não está bem definido porque não tem cura. E classe 4, mais letal, porque a gente nem conhece, é um micro-organismo desconhecido, ou se conhece pouco sobre ele, entendeu? Então, nível de biossegurança 4. Olha aqui para o NB2. A autoclave, ela pode estar fora, mais perto do laboratório, porque ela tem que dar assistência para o tratamento da amostra, do resíduo, no caso, tratamento do resíduo, desculpe. Então, se o que eu estou falando? Se a gente estava ali com resíduo de classe A1 ou A2 e está contaminado com micro-organismo de classe de risco 1 ou 2, eu preciso fazer um tratamento, um pré-tratamento antes de ter a coleta da empresa. E esse pré-tratamento, geralmente no Brasil, é a autoclavação. Essa autoclavação eu posso fazer dentro do meu laboratório ou num setor específico de autoclavação da unidade geradora. Traduzindo, eu posso fazer no meu laboratório de microbiologia se eu tiver a autoclave dentro, numa salinha. E quando eu ligo a autoclave, eu saio. Isso está lá, não tem que ficar no laboratório. Ligou a autoclave, não pode ter ninguém dentro. Você tem que programar o tempo e voltar no tempo específico. Não pode, porque diminui o risco. E aí, então, eu posso ter um setor específico para esterilização
da instituição para atender os laboratórios que cultivam micro-organismos de classe 1 e 2, desde que essa autoclave seja num setor específico próximo, para facilitar e diminuir o risco. Não precisa ser dentro do laboratório. Se for dentro do laboratório, pode, porque tem laboratório que tem layout, que tem essa salinha na frente. Mas tem que sair, não tem que deixar para o servidor ou pessoa trabalhando lá dentro. Entendeu? Ok? Mas se eu trabalho com micro-organismo classe de risco 3, já é um pouquinho mais delicado. Porque à medida que a ciência vai avançando, também essa lista de classes de micro-organismos vai sendo revisada, porque a gente vai desenvolvendo vacina e medicamento para esses micro-organismos. Então, classe de risco 3 são micro-organismos que alguns já têm tratamento, entendeu? Por exemplo, HIV. Não tem cura, mas já tem um tratamento. Mas ele é classe 3, 4, fica naquilo, sabe? Então, a própria legislação vai flexibilizando, a própria instituição vai flexibilizando. Às vezes ela não muda a legislação, mas ela publica um novo decreto, uma coisa que complementa a legislação, entendeu? Então, a gente precisa ter esse manejo específico dessa interpretação. Mas, se for classe de risco 4, não tem como. Então, a classe de risco 3 e 4, a gente tem essa estrutura aqui de nível de biossegurança, porque tem que tratar lá dentro o bicho. Onde que está a autoclave, gente? Olha a bicha bem aqui. Dentro do laboratório. Por quê? Porque pode pegar esse resíduo que foi gerado e levar para outro local? É risco 4. Você está manipulando aí um monkeypox. Um bicho que você nem conhece direito, não tem cura, você nem sabe, às vezes, a questão de como que ele é transmitido. Ou o risco 3, que também ele tem um grau de letalidade alto, ele também tem a questão da emergência. Então, risco 3 e 4, como eu falei, 3 tem que ver especificamente qual é o agente infeccioso, porque pode usar o NB2 para risco 3, alguns agentes é flexibilizado. Então, a autoclave tem que ser aqui dentro, não pode tirar nenhum resíduo daí, porque diminui o risco, ele é tratado aí mesmo. E aí, inclusive, esse aqui é o NB3, né? É um modelo de NB3, NB4 é muito mais rigoroso, mas nesse modelo aqui a gente deixa aqui o resíduo, sai do laboratório e pega aqui por trás às vezes. É uma outra subsala. Ou pode ser nessa mesma sala, se for 4 é outra subsala. A gente chama de autoclave de barreira. Entendeu? Bom, dando continuidade, acho que já estourei meu tempo, né? E aí, então já vou finalizar. Não vou passar, gente. Ai, desculpa. O B, a gente tem as substâncias químicas, que vocês provavelmente, muito da universidade manuseiam, e a gente começa a fazer a segregação na própria organização da prateleira, para facilitar o gerenciamento do resíduo. E todo resíduo, substância, tem que ter a identificação, a rotulagem apropriada. Quando você for colocar nesse mesmo dispensador aqui, esse aqui, que são recipientes rígidos, você tem que também ter atenção, como eu falei, em relação aos sacos, preencher até 2/3 do volume. Resíduos biológicos, tem que ver também a incompatibilidade química, a parte química, tem que ver outras características, se eles têm relação ao próprio plástico do recipiente, tem que ver tudo isso na hora de dar o destino final. E eu sempre sugiro que para risco biológico use esse e também tenha cuidado, porque você consegue ver os 2/3, diferente daqui. Mas a gente tem que ver que aqui é obrigatório, dependendo da substância química que for armazenada. Tá? Uma coisa muito interessante é que quando a gente coloca esses galões identificados com esse resíduo que foi desprezado, tem que ser dentro de uma caixa, também tem que chamar por a comissão para coleta, diferente do quadro A, que deveria ser uma coleta institucionalizada como diária ou a cada 2 dias. Esse daqui não, é por demanda. Os subgrupos específicos do A, o A2, o A3 e o A5 seria por demanda também. E nesse aqui a gente tem por demanda que também seguir alguns protocolos. E isso tem que ser identificado e separado corretamente. E aí a gente vê uma
uma caixinha laranja, vocês já conheciam? Que surge uma pérfuro cortante alaranjada, que é um tipo de resíduo químico que é pérfuro cortante, o pérfuro químico que tem que ser desprezado lá naquela laranja em vez da amarela. A gente fala mais aqui para frente. Então você pode colocar o resíduo químico líquido nos galões ou então em recipientes rígidos que não sejam especificamente galões, mas sempre você tem que identificar. Você coloca numa caixa, separa eles com papel para não ter um atrito entre as garrafas, e aí você identifica tudo, coloca a sacolinha laranja, tá? E aí, se você for ver a RDC, tem anexos e anexos falando sobre como que deve ser essa identificação da rotulagem, tem tabela de incompatibilidade química, tem tabela falando lá na RDC 222 como que deve ser mais ou menos essa separação. Então você tem que ver o perfil do teu laboratório. A gente não vê o perfil do laboratório de microbiologia para saber qual agente infeccioso que ele trabalha. A gente também vê o perfil do laboratório que trabalha com substância química para saber quais são as substâncias químicas, para ver quais que são compatíveis para fazer as misturas dos descartes. Eu não tenho tanta propriedade para falar sobre isso, reconheço. Eu falo melhor sobre o biológico. Os químicos podem falar muito mais. E aí, passando, rejeito radioativo a gente não tem aqui. Resíduo sem risco, que é equivalente ao domiciliar, nós temos muito. E quando a gente para e pensa sobre instituição, a gente está muito bitolado no laboratório. E o RU? Não tem resíduo? Será que não é biológico? E o abaré? Putz, esse que está lascado mesmo, entre aspas, né? Desculpa a palavra. Que tem resíduo de todo jeito. E a fazenda experimental? Tá vendo? Agora, deixa eu te dar mais um carinho aí no teu pé. Dá um chute aí no seu conforto. No seu pezinho, dá um chute aí, para você ficar bem desconfortável. E lá na sua unidade administrativa, o que você faz com a pilha? O que você faz com o da impressora, aquele cartucho? Né? O papel é fácil, faz o cartucho. Faz com disquete. Ai, gente, o que faz com disquete? Na guarda, porque é uma relíquia, né? Mas aí, então, equipamentos velhos. Você está entendendo por que o PGRSS é tão amplo? Porque ele inclui resíduo comum, e resíduo comum tem toda uma legislação específica para reciclagem. Entende? Bizarro. Bom, e para finalizar, o grupo E. Aí que vocês têm, que é o pérfuro cortante. Então a gente tem a caixa amarela, que todo mundo já conhece. Dentro dela vem com uma sacola específica que tem que colocar dentro da caixa. Depois que essa caixa for completada até os 2/3, que é onde tem essa delimitação que precisa ser seguido, você precisa colocar no saco branco, lacrar, que também tem que estar identificado antes, lembra? Isso daí é para o grupo E, pérfuro cortante, com contaminante biológico. Mas se ele tiver químico no meio, por exemplo, um medicamento hormonal, uma substância corrosiva, um antimicrobiano, tem que ser colocado no específico, que é a caixa laranja, para resíduo químico e biológico. Se sobrepõe o risco biológico ou químico, nesse caso, químico. Mas já que você vai entender. Então eu trago aqui umas fotos da nossa vida aqui dentro da universidade. Como é que tá? Para vocês entenderem. Porque eu achei legal, achei interessante ficar falando muito técnico. Como é que tá hoje na universidade? Como é que tá? Então a gente tem aqui um abrigo de resíduo biológico e um abrigo de resíduo químico, destacado nessas duas figuras iniciais. De acordo com a legislação, o biológico está identificado na sua porta e o químico tem as suas características específicas de prédio que não ser totalmente fechado, né? E ambos são isolados. Então esse abrigo é o abrigo externo, mas não deveria ser o abrigo único, deveria ter um abrigo temporário, que ficaria no corredor dos laboratórios, no corredor, no espaço específico do prédio, ou preferencialmente por andar. E aí, lá, ó, estão todos os resíduos armazenados. Eles são devidamente pesados. E essa é uma grande dificuldade, que na instituição de ensino e pesquisa,
não tem, assim, uma grande produção desses resíduos. E a gente tende a normalizar que eles não têm risco. O que é uma grande produção, Luana? Se a gente for olhar para um hospital, para uma baré, cada viagem traz muito resíduo. Se a gente for olhar para um hospital, uma UPA, é muito resíduo gerado. Então, não tem uma grande produção e a produção ela é inconstante, porque é dependendo do experimento, entendeu? Então, a gente tende a normalizar que ele é algo que não tem risco, que é só uma coisa pontual. Isso está registrado em artigo científico, que é uma das dificuldades de sensibilizar a responsabilidade de cada um e a necessidade de ter esse gerenciamento de resíduos nas instituições. Esse problema perpassa o FOPA. Eu li e assisti várias aulas recentes para me atualizar sobre o conteúdo. Esse problema está em instituições que são consolidadas com a coleta de resíduos. Então tem que parar e olhar mesmo com muita responsabilidade, que isso é uma coisa importante. Entendeu? Então, imagina. E essa é a empresa atualmente contratada pela universidade que faz a coleta. Nós não temos um programa de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde na instituição, até onde eu sei no momento. Mas nós temos já uma coleta. É uma coleta, ou seja, não tem aquele programa, tudo aquilo que a gente aprendeu agora. É só uma coleta, ela vai lá e pega. Mas já é alguma coisa, mas eu preciso falar o que tem. Minha função aqui é mostrar o que tem. E aí essa é a empresa que faz essa coleta, Ambientalix, tá? Então aqui figuras que a empresa mandou, fotos que a empresa mandou ontem à noite. Por isso que eu não mandei essa apresentação antes, do local, mas a empresa foi solícita em explicar. Fica no Paraíso de Tocantins, isso mesmo. Coleta aqui e manda para outro estado. Lembra? A primeira é aqui, faz a coleta aqui em Santarém. Essas outras aqui é da empresa, a empresa mandou. Essa daqui foi a Kátia, né, Kátia? Acho que foi. Então, a empresa coleta aqui em Santarém, no Pará, e vai para Marabá, porque lá tem tipo assim, uma sede, mas lá não fica o incinerador. Está aqui, ó, o incinerador e nem o aterro. Fica lá no Tocantins, Paraíso do Tocantins. Bizarro, né, gente? Vai por estrada. E é por coleta, por demanda aqui, entendeu? Então, a gente está atrasado, porque a gente precisa ter um programa de gerenciamento, mas a gente está aqui nessas discussões, nos espaços de discussões, para ver como que isso é importante, porque diminui o risco, não elimina o risco. Ou seja, tem insalubridade. Diminui o risco e não retira o risco. Entende? Ai, professora. Para finalizar, gente, eu sei que dói, porque, olha só, eu trabalho com HIV e eu tenho que trabalhar 40 horas por dia para me contaminar com ele. Cara, se eu pegar uma agulha e me furar, já era para mim. Eu posso ter a melhor imunidade, tá com os meus exames. Quais são os exames que fala? Que me convocou, periódicos em dia, periódicos, saúde mental em dia, mas eu furei, já era para mim. A minha imunidade pode estar lá no alto, entendeu? Entendeu? É rápido, eu me furei. Então, o risco precisa ser diminuído, e é isso que nós temos que trabalhar juntos. Nós não somos inimigos, nós somos colegas. Então, nós temos que trabalhar juntos para minimizar os riscos. Mas não elimina o risco totalmente, ele diminui, porque se eu quisesse não ter risco, eu não trabalhava com essas coisas, entendeu? Simples assim, mas não é a minha função. Bora aí, para finalizar, eu sei que está todo mundo, eu estou falando para finalizar tem 1 hora, né? Tá aí, gente, faz aí esse exercício. Bolsa de sangue e bolsa transfundida, onde que você ia desprezar? Qual? É porque acho que eu fico confusa, a professora ia jogar tudo no saco branco. É biológico. Naquela primeira lá, na bolsa de sangue cheia, ela tem derramamento. Onde que tem maior risco? É nela. Tem derramamento.
entendeu? Pode ter um extravasamento, goteja. A NR, eu acho que é 32, da Segurança do Trabalho, fala muito sobre isso. Tem esse risco, risco alto. Então, goteja. Então, essa aqui a gente coloca onde? No infectante A1. Ai, professora, mas não tem esse sangue, está bonzinho, a pessoa, o animal, ele não tem nenhuma doença infecciosa. A1, meu amor, está lotado de sangue aí que tem derramamento. Você está entendendo como a lei é muito difícil, você tem que estar lendo e relendo. E trabalhando, porque às vezes a teoria da lei, na prática, é só tu vivendo. Aí, quando tu olha para a substância, para a bolsa já que está seca, é A4. Já vou acabar, é isso? A4. E a carcaça de peixe? Se está contaminado ou inoculado, é A2. Professora, micro-organismo de classe 1, professora. O 2, amor, é A2. Está contaminado de micro-organismo com cultura de micro-organismo? Está contaminado com micro-organismo? É classe... Não interessa, é A2. Tem que ter tratamento. Ah, professora, não tem, eu não inseri nenhum micro-organismo nela, na carcaça, no peixe. Então, é A4. Não precisa de tratamento. Joga direto no saco branco. Seringas e agulhas. Olha isso daqui. Cara, nunca faça isso na universidade, se você estiver trabalhando no laboratório. Não junta tudo. Então, quando você for trabalhar, você tem que separar por resíduo o que você vai precisar, se você trabalhar com microbiologia. Está tudo misturado, você vai enfiar a mão aí, você já tem que ir desprezando ou separando, segregando. Deus me livre. Então, eu trouxe essa foto justamente para você compreender. Tá? Seringas e agulhas, ampolas de medicamento, equipo de soro, gases com sangue ou líquido corpóreo na forma não livre, gases com medicamento. Essa é a resposta. A ampola de medicamento depende do tipo de medicamento. Pérfuro cortante, amarelo, porque se for antimicrobiano, hormonal, que é considerado resíduo biológico B, aliás, resíduo do grupo B perigoso, a substância química tem que ser do pérfuro químico, né? Naquele alaranjado. Tá? As seringas e agulhas a gente nem precisa discutir. Tá? O equipo de soro é resíduo comum. Independente de qualquer coisa, está lá na legislação. Está vendo como você tem que saber, já que você que está trabalhando com isso? Gases com sangue ou líquido corpóreo na forma não livre. Uma gotinha dele, do sangue. A4. Não precisa tratar na autoclave, entendeu? Já joga no branco leitoso. Professora, não tem nada de sangue. Eu só passei ali no animal de experimento. Não tem nada, não está sujo. Como que ele é destinado? Na gase. Se ela tiver sem nada, ela pode ser destinada na lixeira de lixo ou resíduo comum, reciclável. Se não tiver uma gota, tendo uma gota já é A4. Entenderam? Gases com medicamento químico ou comum. Tá? Esse aqui também é muito difícil, porque são diversos tipos de resíduos aí na forma, né? na bandeja, na verdade. Então, você tem que olhar com bastante critério e atenção. Seringas e agulhas no pérfuro cortante. O coletor universal, que vocês estão vendo aí de tampa azul, se ele tiver com o resto de amostra no infectante, A4, certo? Mas se essa amostra for cheia de sangue, né, se fosse outra coisa, se fosse um resíduo cheio de sangue ou líquido corpóreo lotado, A1, é outro tipo de tratamento. Frasco de soro fisiológico comum, equipo de soro comum. O frasco daquele medicamento lá depende do tipo de medicamento, como eu falei para vocês. Se for um medicamento que não está dentro da lista de substância química perigosa, pode ser no pérfuro cortante, mas se for perigosa, é no pérfuro cortante alaranjado. Certo? E a luva que eu usei para manuseio do humano ou do animal, no A4. Professora, mas ela não tem nenhuma gota de líquido, nenhuma gota de secreção. Eu só toquei, fiz até asepsia, foi a antisepsia que eu fiz, só isso. Então, pode jogar no comum. Tendo gota de sangue ou secreção, é biológico. Entendeu? Fungos?
Bacana a tua pergunta. Legal. Tira uma foto, por favor, para mim. Você tem que descartar, porque você fez um pré-tratamento, um tratamento. Gente, vocês já sabem essa resposta. Fungos são o quê? Micro-organismos. Então, eles têm classe 1 e classe 2. Provavelmente, você deve trabalhar com classe 2. Então, você está certíssima. Agora, o que está errado? Está faltando infraestrutura da instituição para te dar o suporte para você jogar no local próximo, desprezar, né, no local próximo. Que é o ideal, para você não fazer todo esse percurso. Entendeu? Mas você já fez o pré-tratamento ali, na autoclavação, e aí o ideal é que você colocasse, por exemplo, numa lixeira, num canto, fora do seu laboratório, que ali é onde é feita a coleta diária ou a cada 2 dias, pelos serviços gerais, que é treinado. E aí depois vem outra pessoa pegar dali daquela lixeira. Sim. Não... Pois é, mas esse não é o correto. O correto é você desprezar para ir com a empresa contratada, porque ela vai incinerar. Até porque você provavelmente também trabalha com pérfuro cortante, né? Então, você precisa rever o seu protocolo. Está quase certo, só precisa dar o destino final, que é pela empresa, porque o tratamento antes do aterro sanitário é a incineração. Vocês estão entendendo? Mesmo que você trabalhe com fungos de classe 2, por exemplo. Entendeu? Tem cultura de micro-organismo? Ficou ruim? Por quê? Porque está micro-organismo vivo ali. Está no animal ou está na placa? Estoque de vacina? É ruim, deu ruim. É classe que precisa de tratamento. Deu ruim, entre aspas, entendeu? É só para você incorporar e tirar esse vício. Está entendendo? Precisa ser dado o destino final pela empresa. Tá? O bloco de parafina, a lâmina histológica é pérfuro cortante, mas depende. Se for uma de planta, é pérfuro cortante. Eu nem sei o que tem nessa lâmina. Gente, não tem certeza? Joga no resíduo no coletor mais seguro, no pérfuro cortante. No amarelinho. Nem sei o que tem. Muitas vezes acontece isso, não é? Lâminas que estão ali há muito tempo. Bloco de parafina tem tecido humano ali ou animal. É resíduo biológico. Entendeu? Ok? Então, a infectante é a 4. O problema é quando começam as misturas. E se tem biológico e químico? Que eu até falei para vocês, usa isso aqui para desprezar, se tiver biológico e químico. É sempre, tem lá na NR32, de segurança do trabalho, que tem que sempre partir do princípio de onde tem maior risco. Por exemplo, se tivesse uma mistura de químico e biológico, vamos olhar para o químico. É perigoso? Se for perigoso, desprezo como químico. Entendeu? Ok? Professora, mas se for um micro-organismo classe 4 ou 3, primeiro, classe 4 você não trabalha, porque só se você for trabalhar fora da UFOPA. Um bem comum aqui no FOP, professora, é formol e o animal. Carcaça do animal do formol. Boa. O álcool também. Tem formol, é perigosíssimo. Então, risco químico. Predominou o maior risco, então é o químico. Então, você despreza como químico e tem que estar lá na descrição. Entendeu? Aí, se for classe de risco 3, trata logo. Vai autoclavar. O ideal seria esse. E depois manda para a empresa incinerar. Entendeu? Gente, não pode desprezar errado. Porque senão, você for autoclavar. Olha, se você for autoclavar uma coisa que tem uma substância altamente inflamável, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Pode ser o que aconteceu, que aquela autoclave explodiu. Entendeu? Você tem que conhecer as coisas. E é você que está trabalhando. É também a sua responsabilidade. Então, o químico, se for perigoso, quando está misturado com biológico,
olha para o maior risco. Então, tem que ser descartado como risco químico. Não vou mandar autoclavar. Vai dar ruim na autoclave, vai explodir, ou então ela vai ter algum prejuízo. De primeira, não, mas ela vai dar ruim. Ela vai ter que entrar para manutenção logo, logo. Entendeu? Outra coisa, se, por exemplo, tivesse radioativo, eu desprezaria... Eu estou com uma mistura biológico, químico, perigoso e radioativo. O que eu faço? Radioativo. Sempre, né? Está vendo como vocês têm essa percepção melhor? Então, no químico e biológico, que é o que a gente usa mais aqui dentro da instituição, quando tiver mistura, eu tenho que ver para a substância química. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que vocês já me conhecem. Aqui são os meus contatos, se vocês tiverem interesse. É isso, gente. Fico aberto para dúvidas. Eu sei que está todo mundo cansado, mas obrigada por ficarem até agora.